Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que agora está relaxado, está com calma, passou o concurso, passou no concurso. Fiz duas perguntas. Passou o concurso? Passou, calma, tá tudo bem. Passou no concurso? Está aprovado? Sim, tomara que sim. Mas se não, não se preocupa. Haverá muitos outros concursos, a vida é isso, não é? Conheço muitas pessoas que tiveram reprovação em vários e, na verdade, você pode reprovar em um monte. Você só precisa passar em um para acertar a sua vida. Né? Ah, eu preciso passar no primeiro. Puta balela, para. O importante é ter calma. Né? Eu vou tomar aqui o meu café, que eu posso tomar o meu café com o símbolo do NEAF, mas eu prefiro tomar o café... Você sempre me vê tomando assim. Por quê? Porque quando eu tomo, eu uso a mão direita, mas eu tomo olhando para essa frase aqui, né? Que Deus ilumine nossos trabalhos. Isso é legal, é isso que a gente pede sempre, que Deus ilumine nossos trabalhos, que Deus ilumine nossa família. Isso é o mais importante. A sua caminhada no concurso público, ela faz parte e nós estamos juntos nessa caminhada. Você pode contar com o NEAF, você pode contar comigo, eu sou Antônio Sanches, né? Eu tenho uma feliz relação com todos as pessoas aqui do NEAF, e principalmente com os mais importantes do NEAF, que são vocês, são os nossos alunos, são as pessoas que acompanham os nossos cursos, que estão junto conosco. Esse vídeo é para comentar, como todo mundo que é meu aluno sabe, caso alguém não saiba, eu sou um estudioso do direito processual civil. Alguns me chamam de professor de direito processual civil, eu prefiro me intitular como um estudioso do direito processual civil, e eu vou comentar com você a prova de direito processual civil que passou nesse último domingo do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Vamos comentar as questões, vamos ver o gabarito, vamos comentar o gabarito oficial, vamos bater aqui, ter um bate-papo a respeito desse concurso, ok? Direito processual civil. Então, vamos lá, vamos para a primeira questãozinha. O Dr. Jonas, ele era advogado da empresa tal, preparou-se com afinco e virou juiz. Hoje ele é juiz da primeira vara civil de Santos. Adoro Santos. Um abraço para os meus familiares de Santos. São meus familiares por afinidade, são por consanguinidade da minha esposa. Hoje ele é juiz da primeira vara civil de Santos, local onde atuou como advogado durante anos. Ele foi advogado por muitos anos lá. Agora, ao analisar um processo, ele descobre que está sob seu julgamento um caso no qual a empresa tal é parte, a mesma empresa da qual ele foi advogado. Vamos analisar os dados objetivos. Ele foi advogado de uma empresa. Essa empresa agora tem um processo tramitando na vara dele. O tema é um tema que já se sabe, cai em concurso público. Impedimento e suspeição. Basicamente, olhar os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Então vamos lá, meu amigo, minha amiga. Nesse caso é correto afirmar: o Dr. Jonas, ele é impedido, e se tal impedimento não for reconhecido de ofício, o tribunal fixará um momento a partir do qual ele não poderia ter atuado. Será que ele é impedido? A gente já vai ver. Letra B. Ele é impedido e poderá alegar que seu afastamento se dará em virtude de motivos de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, as letras A e B trabalham com o impedimento. Vamos ver, aí é fácil, os impedimentos estão claramente estabelecidos no artigo 144. Vamos dar uma olhada se por ter sido advogado da empresa, ele é impedido. Vamos lá para o artigo 144. Há impedimento se o juiz interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Esse inciso 1, ele está vinculado ao caput, tá? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário da parte.
Então, neste processo, o enunciado não nos diz se o Dr. Jonas interveio como mandatário da parte. Então, essa hipótese do inciso 1, data vênia, não está presente. Inciso 2, conheceu em outro grau de jurisdição. Não, ele não atuou como juiz em outro grau de jurisdição nesse processo. Quando nele estiver postulando como defensor, advogado ou promotor, um cônjuge ou parente seu, longe dessa circunstância. Quando o juiz for parte no processo, ou quando um parente seu for parte no processo, longe dessa circunstância. Quando for sócio ou membro de direção de empresa do processo, nada a ver, ou quando for herdeiro ou doatário ou empregador de qualquer das partes, também nada. Então, meu amigo, minha amiga, na verdade, essas letras A e B do enunciado, eles estão aqui cotejando, estão fazendo uma conversa com o inciso 1 do artigo 144. Ocorre que, repito, data vênia, não vislumbro a possibilidade de haver um impedimento, justamente porque neste processo ele não interveio. Ele faltou aí mostrar se ele participou deste processo, um dado que não está no enunciado da questão. Então, de cara, a gente descarta A e B. C. Ele é suspeito, pois demonstra ser interessado em julgar a causa a favor do seu ex-cliente. A suspeição, as hipóteses de suspeição, estão aí no artigo 145. Amigo íntimo ou inimigo, recebeu presentes, qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou ele é interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. E aí eu te pergunto, o enunciado demonstra que ele tem interesse na causa? Não. Esse dado não está no enunciado. Então a letra C, no meu ponto de vista, também está descartada. Letra B. Está apto a julgar a ação, pois o fato de ter advogado para uma das partes antes de ser juiz em nada interfere na sua atuação e imparcialidade. Esse dado, o fato de ter advogado para uma das partes, em nada interfere na sua atuação e imparcialidade. Num primeiro momento, eu posso dizer para você que esse seria o gabarito. Porque objetivamente não há impedimento e os dados que estão colocados no enunciado não demonstram que ele tem interesse na causa. Ele é juiz, foi advogado e agora descobriu que um processo daquela empresa está tramitando na vara para julgamento dele. E é suspeito na causa, por isso deverá reconhecer tal suspeição e remeter os atos para o seu substituto legal. O Código de Processo Civil estabelece, lá no artigo 145, parágrafo 1º, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar suas razões. Então, ele poderia efetivamente se declarar por suspeito e declinar o feito para o seu substituto legal. Mas no enunciado não demonstra, não há nenhuma menção de que ele efetivamente esteja se considerando suspeito. Então, com os dados do enunciado, eu assinalaria a letra D. Não porque seja a mais correta, mas que é a menos incorreta. Porque não há nenhum dado no enunciado que me permita inferir que ele não esteja apto a partir do que está escrito aí. Ele era advogado, se estudou e passou no concurso. Hoje ele é juiz, no local onde ele atuou por advogado. Agora ele descobriu que está sob seu julgamento uma causa, um caso no qual a empresa é parte. Então, eu colocaria a letra D. O fato de ter advogado, objetivamente, nada interfere na sua atuação e imparcialidade. Contudo, esse, como a gente vai ver agora, não é o gabarito oficial, o gabarito preliminar colocado pela VUNESP. É impedido, e se tal impedimento não for reconhecido de ofício,
o tribunal fixará um momento a partir do qual ele não poderia ter atuado. Ora, se tal impedimento não for reconhecido de ofício, o impedimento, se ele não for reconhecido de ofício, tudo bem, não tem problema nenhum. O tribunal vai ser alegado o impedimento e o tribunal vai poder efetivamente declarar o momento a partir do qual ele não podia ter atuado, até para fins de anular os atos processuais praticados durante o impedimento. Contudo, data vênia, me parece que não é o caso de impedimento, né? É uma questão bastante complexa. Você poderia imaginar aí o que seria impedido, e aí fazendo uma interpretação bastante extensiva, vamos dizer assim, do artigo 144, ele interveio como mandatário da parte. Ele interveio como mandatário da parte. Se você analisar só o inciso, ele estaria impedido, porque ele interveio outrora e alhures, em outro lugar, em outra circunstância, como mandatário da parte. Mas você tem que analisar a hipótese de impedimento, ela imprescinde da conexão com o caput, que fala é impedido o juiz, sendo proibido exercer as funções no processo em que interveio como mandatário da parte. Nesse processo não está dada a informação de que ele tenha participado como mandatário dessa parte. Então, por isso, eu entendo que eu teria data vênia assinalado a alternativa D, se eu tivesse no seu lugar no concurso público. Esses são os meus comentários a respeito dessa questão, respeitados os entendimentos em sentido contrário. Ok? Vamos para a próxima. Luiz ingressou com ação contra Mirella. Ai, adorei. Ingressou com uma ação contra Mirella. No língua portuguesa, esse é o meio certo de falar, viu? Ação em face de, porque eu sou um cara meio chato, não tem muito o que fazer, como se não tivesse, né, com 3 filhos, com doutorado, com tese de doutorado para escrever. Uma vez eu fui conversar com uma professora de língua portuguesa, ação em face de não é tecnicamente correto à luz da língua portuguesa, seria ação em face da conduta praticada por tal pessoa. Mas se você vai se dirigir diretamente àquela pessoa, essa é a forma correta de escrever. Ingressou com uma ação contra Mirella. Parabéns à Unesp, ao elaborador dessa questão. Mas vamos lá. Em 9/3, sexta-feira, na audiência de instrução e julgamento, o juiz julgou a ação improcedente. Pronto, já errou, né? Julgou o pedido improcedente. Mas é coisa de quem não tem o que fazer. Vamos lá. Julgou o pedido improcedente, saindo as partes intimadas de tal decisão nessa data. Claro, se a sentença foi proferida em audiência, ela se considera publicada em audiência e as partes já estão intimadas disso em audiência. O primeiro dia útil seguinte é o primeiro dia da apelação, cujo prazo é de 15 dias, como você já sabe, está lá no artigo 1003 do Código de Processo Civil. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. Quem é sucumbente? É quem perde. O pedido foi julgado improcedente. Quem perdeu? O autor. Só pode recorrer o autor. Levando em consideração que durante o prazo do recurso não há qualquer feriado. 9/3 é sexta-feira. Mamão com açúcar. 15 dias, 3 semanas. 15 dias úteis. Então, na sexta-feira, eles foram intimados. Qual é o primeiro dia útil seguinte? É a segunda. Então, você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É na outra sexta-feira. 3 semanas. Moleza. Vamos lá. Tanto o Luiz quanto o Mirella têm interesse de agir. Parou. Não são os dois. Você não tem sucumbência recíproca, não é a A. Então você já descartou a A. Mirella deverá manejar recurso de apelação. Luiz ingressou com ação e foi improcedente. Não, Mirella ganhou. Mirella não vai manejar recurso nenhum de apelação. Luiz deverá interpor recurso de apelação e terá para isso o prazo fatal até 30/3, sexta-feira. O recurso a ser manejado por Luiz é o agravo de instrumento da sentença que eu falei 40 mil vezes para você que participou de todas as aulas que eu dei. Qual é um dos mantras que a gente canta na aula? Da sentença cabe apelação. Está agravo de instrumento. E Luiz deverá interpor recurso de agravo de instrumento. Menos ainda. Olha que mamão com açúcar. Eu não precisava nem contar prazo. A única possível alternativa C.
porque é recurso de apelação que só pode ser manejado por Luiz. Pronto, acabou. Molezinha desse jeito. Ok? Vamos lá. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Não é? Então, a sexta-feira, onde houve audiência, eu não conto. Eu conto a segunda do dia seguinte. Diário da Justiça Eletrônico, que não cabe aí. O prazo para interposição de recurso são contados da data em que os advogados são intimados da decisão. Okay? São intimados na audiência quando nela for proferida a decisão. Pronto, sexta-feira efetivamente houve a intimação. A não ser os embargos de declaração, o prazo do recurso é de 15 dias. Né? Da sentença cabe apelação, gente. Pronto, acabou. Fim de papo. Não tem mais o que falar. Na verdade, só esse mantra da sentença cabe apelação. E o raciocínio lógico, não caiu lógica nesse concurso? Então, pela lógica, só pode recorrer quem perdeu. Se o pedido foi julgado improcedente, quem perdeu foi o autor. Você não precisava contar prazo. Não precisava contar prazo. Mamão com açúcar essa aí. Né? Essa aí, quem errou, não prestou atenção naquilo que nós falamos nos cursos, nas aulas e assim por diante. Espero que você tenha acertado essa, porque essa aí é uma questão fácil. Forma dos atos processuais. Vamos lá, vamos ver como é que você sai nessa. O direito de consultar os autos que tramitam em segredo de justiça e de pedir certidões é restrito aos advogados das partes, pois somente esses possuem capacidade postulatória. Primeira coisa, as partes não têm acesso aos seus processos? O direito de consultar os autos é restrito às partes e aos seus advogados. Como é que a parte não vai poder acessar o seu processo? Faz o menor sentido, está errado. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar o calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O juiz e as partes é a triangulação. Lembra do artigo 191, lá do Código de Processo Civil, que é um negócio jurídico processual que vai criar o calendário processual? Me parece que é essa aí, a letra B. Vamos dar uma olhada nas outras. É possível lançar nos autos cotas marginais e interlineares. Ah, é? Quer dizer então que eu posso pegar um processo que existe há muito tempo e sair escrevendo às margens e entre as linhas. Eu posso ir acrescentando informações nesse processo à caneta? Nem a pau, Juvenal. Não é a letra C. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, dependem de despacho. Claro que não, parágrafo 4º do artigo 203. Esses atos independem de despacho. Vai você praticar esses atos sem despacho. Assim que você passar no concurso agora e tomar posse. Não é essa. O documento em língua estrangeira poderá ser juntado aos autos, independente de tradução em língua... lógico, né? Porque o juiz é obrigado a saber javanês. O juiz é obrigado a saber tailandês. Claro que não. Pode juntar documento em língua estrangeira? Claro que pode, mas tem que traduzir. Pô, então é a letra B. Putz, mamãozinho com açúcar essa aí, hein? Ai, fala pra mim que você acertou essa pergunta, vai. Os atos são públicos. Tramitam em segredo de justiça esses atos aí. Interesse público, vara de família, dados protegidos, arbitragem, quando consta esse segredo na cláusula arbitral. O direito de consultar os autos e processos que tramitam em segredo de justiça é restrito às partes e aos seus procuradores. Pois é, né? Já pensou? A pessoa tem um processo tramitando em segredo de justiça, chega lá, vou vir ver o processo em que eu sou parte. Não, você não pode. Claro que pode. O advogado tem capacidade postulatória, só o advogado pode postular. Mas quem pode visualizar os autos são as partes e os seus advogados. O terceiro pode requerer essa certidão do dispositivo da sentença. Olha lá o 191. É o triângulo. Mas falando, Antônio, triângulo? Claro que é um triângulo. Então você tem juiz e partes, autor e réu. Juiz e partes, autor e réu. É mágica, né? Eu faço assim e aparece aí um escritozinho no seu slide, quando for o caso. Esse é o calendário processual, ok? Então, aí você
em todos os termos obrigatórios de língua portuguesa. Você pode juntar documento estrangeiro desde que acompanhado da tradução. É proibido, não é permitido, é proibido lançar cotas marginais ou interlineares. E aí, então, sem mais delongas, você tem a letra B, mamão com açúcar. Fácil, fácil, essa perguntinha, ok? Vamos lá, uma outra perguntinha. Determinada lide esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Assim, pretende o réu que essa discussão seja imediatamente solucionada, requerendo tutela provisória nesse sentido, pelas vias processuais adequadas. Tutela provisória pedida pelo réu. Vamos lá. Nesse caso, é correto afirmar que, por se tratar de assunto que deve aguardar a cognição exauriente, o pedido de tutela provisória do réu deverá ser indeferido. Aí perpassa pela análise do que é cognição exauriente. Cognição exauriente é aquela que analisa a profundidade o tema. É a cognição final. Né? A tutela exauriente pode ser dada em sede de tutela provisória? Na verdade não, né? Porque a tutela provisória ela é superficial, não é profunda. Não dá para falar que é essa não. B. Para que seja concedida a tutela pretendida, será necessária a presença dos requisitos da verossimilhança da alegação e do risco de dano. Mas não está falando qual é a tutela pretendida, está falando que é a tutela provisória. Só que você tem a tutela provisória de urgência, que exige, né, verossimilhança. O fumus boniuris não está lá com esses termos no Código de Processo, mas fala da probabilidade do direito. E a alegação do risco de dano. Não, mas risco de dano, quando fala esbarra em súmula vinculante, está puxando para a tutela da evidência. Mas peraí, tutela da evidência pedida pelo réu? Vamos lá, não é a B não. C. O réu não tem legitimidade para requerer a tutela provisória nesse caso, pois esse pedido deve ser formulado exclusivamente pelo autor dessa demanda. Pedido formulado exclusivamente pelo autor da demanda? Não. O réu ele pode pedir a tutela da evidência, mas faltam elementos aí. Porque tem um item lá no inciso, no artigo 300 tem um item lá no artigo 311 que se houver tese firmada em jurisprudência e houver a prova documental, pode ser pedida a tutela da evidência. Mas aí não fala de prova documental. Só fala que determinada lei esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Quer dizer, o réu tem em seu favor uma súmula vinculante, só isso. Então, vamos lá. D. Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência antecipada antecedente. Só será concedida... Peraí, eu falei da C? D. Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência antecipada antecedente. Como é que o réu vai pedir tutela antecipada antecedente se a tutela antecipada antecedente vai ser feita na petição inicial? Só o autor pede esse tipo de coisa. Então não é a D, mas nem por Jesus Cristo. E. O réu tem interesse em pleitear a provisória de evidência, a tutela provisória de evidência, independentemente da presença dos requisitos da verossimilhança, da alegação e do risco de dano. O réu tem interesse em pleitear a tutela provisória da evidência. A tutela provisória da evidência não tem, na verdade, a necessidade do risco de dano. Precisa só da evidência, como a gente sempre fala, e a evidência é evidenciada pelos incisos lá do artigo 311 do CPC. Só que falta um requisito, né? Porque o único requisito que se encaixaria aí seria a única hipótese de tutela da evidência, porque são duas tutelas da evidência que só podem ser pedidas pelo autor, tá? As outras duas,
aquelas que admitem a possibilidade de deferimento liminar, mas não sei. Me parece que está bagunçado esse negócio aí, né? Vamos lá, a tutela de urgência, ela vai caber quando houver probabilidade ou perigo de dano. Então, essa é a urgência. E a evidência. Tutela da evidência. Me parece que a discussão está aí, tá? A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco. É o que a gente falava lá na fumus boniuris e periculo in mora, quer dizer, não tem o periculo in mora a tutela da evidência, ela só precisa da evidência. Então, nesses casos, vamos lá. Quando que você tem a evidência? 1. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesta o propósito protelatório da parte. Está no problema? Está no enunciado? De jeito nenhum. Ninguém está abusando do direito de defesa. Não dá para falar desse. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nesse aí, você tem, em tese, o cabimento da questão. Só que, mesmo admitindo cabível nesse caso, uma das alternativas lá que eu não lembro qual que é, você tem aí a ausência de um dos requisitos. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Isso não está no enunciado. O camarada lá ajuizou a ação contra o réu e o pedido esbarra na súmula vinculante em favor do réu. Mas não fala que existe documento, prova documental. E aí você tem uma conjunção aditiva, que é o e. Tá aqui, ó, vamos, né? A mágica aí, pum, e aparece o amarelinho. E houver tese firmada, isso é uma conjunção aditiva. Conjunção aditiva, ó lá, vamos fazer mágica, é um sinal de mais. Cadê o outro? O mais aí. Ah, agora sim, o mais. Então você precisa dos dois para caber, para ter o cabimento dessa tutela da evidência. Então, falta um requisito aí para essa tutela da evidência. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em contrato de depósito, esquece, não é essa mesmo. E a inicial é instruída com prova documental suficiente? Não, porque aí isso é impossível que o réu peça a tutela da evidência. Né? O gabarito dado pela VUNESP foi o E. O réu tem interesse em pleitear a tutela, em pleitear a provisória da evidência, independente da verossimilhança e do risco de dano. Bom, é o que a gente falou. É a menos errada. Mesmo assim, você tem que fazer uma ilação, para uma interpretação extensiva, para você chegar até essa resposta. Por quê? O réu tem interesse? Tem, mas lá no enunciado não falou que havia a comprovação documental a respeito, né? Olha lá, que é o inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Eu vou puxar agora o enunciado, né? A determinada lide esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Aí tudo bem, você tem a súmula vinculante. Assim, pretende o réu que essa discussão seja imediatamente solucionada, requerendo a tutela provisória. Então, me parece, data vênia, que nesse caso aí falta um elemento. A E é a menos errada? Ela é a menos errada. Ela é a menos incorreta. Mas totalmente correta não dá para falar que é essa, não. Falta um elemento aí para você poder falar que se trata de tutela da evidência. Okay? E aí, nesse particular, não teria a resposta correta. Não teria a resposta correta. Porque aí você tem a tutela pretendida dos requisitos da verossimilhança da alegação e risco de dano. Risco de dano não, porque é caso de evidência. Não é? O réu não tem legitimidade, o réu tem legitimidade, naquele caso que nós falamos. O réu será, letra D, só será concedida caso o réu tenha pleiteado na forma de urgência antecipada, não, porque isso só pode para o autor. Por se tratar de assunto que deve aguardar a cognição exauriente, o pedido de tutela provisória do réu deverá ser
indeferido. Olha, eu teria assinalado a A. Eu teria assinalado a A, por se tratar de assunto que deve aguardar a cognição exauriente. Por que eu teria assinalado a A? Justamente porque falta um requisito para falar que cabe a tutela da evidência. Qual requisito falta? A prova documental. Se o enunciado tivesse falado, né, e o réu juntou prova documental a respeito de suas alegações, aí batata e total. Mas pela ausência desse requisito eu teria assinalado a A, né, porque como falta a prova documental, cabe, não dá para falar em tutela provisória, e aí teríamos que esperar a cognição exauriente. A cognição exauriente é a cognição profunda, é aquela que vai analisar à profundidade as provas dos autos. Como não tem prova, teremos que analisar as provas. Então eu teria seguramente assinalado a alternativa A, data vênia, respeitados então entendimentos em sentido contrário. Mas vamos lá. Aqui, graças a Deus, me dão a liberdade para comentar do meu ponto de vista técnico, né? O Instituto de Direito Processual Civil que está sendo tratado. Tá? Vamos lá na próxima, então. Numa audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que primeiro se ouvissem as testemunhas das partes e após isso fossem prestados os esclarecimentos dos peritos. Quer dizer, inverteu, né? O perito é primeiro, mas tudo bem. Além disso, no momento dos debates orais, numa ação em que havia interesse de menores, quer dizer, o Ministério Público certamente trabalhava, concedeu prazo de 40 minutos para o advogado do autor e 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. O que é 40 minutos? 20 mais 10? Vamos lá. Diante dessa situação, é correto afirmar que o juiz acertou ao inverter a ordem da colheita das provas em audiência, pois não há uma obrigatoriedade neste roteiro. De fato, não há uma obrigatoriedade. Preferencialmente, será respeitada aquela ordem de perito, depoimento pessoal e testemunha. Mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em lei. Eu assinalaria essa com certeza. B. Errou na questão da inversão da ordem das provas em audiência, bem como ao conceder prazo maior para uma das partes em detrimento da outra, ferindo o princípio da igualdade processual. Na verdade, não se trata de princípio da igualdade processual, se trata do prazo previsto em lei, 20 mais 10. Quer dizer, então a B não é. E também ele não errou, porque o juiz pode, né? Preferencialmente, ele ouvirá peritos, depoimento pessoal e testemunha. O que precisa da anuência da parte, lembrando aí, é aquele negócio de primeiro as do autor, depois as do réu. Aí, para inverter, precisa de anuência das partes. C. Errou unicamente ao conceder o prazo para o Ministério Público, tendo em vista que somente as partes devem participar dos debates. Claro que não, o Ministério Público fala também. Não, C nem a pau. Acertou em todos os seus atos, pois a ordem do oitiva é passiva de modificação, bem como os prazos devem ser estipulados pelo magistrado. Claro que não, o prazo é previsto em lei, 20 mais 10. E se houver desconsórcio, você junta tudo e eles dividem ou o magistrado fixa. E. Errou somente errou ao inverter a ordem de oitiva do perito, tendo em vista que a lei determina que não é obrigatoriamente, é preferencialmente. É a A mesmo, né? É isso aí, é a A. Vamos dar uma olhada lá. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente. Perito, depoimento pessoal e testemunha. Então aí o juiz não errou, ele acertou, ele pode inverter sim. Enquanto depuserem uns, os outros não podem intervir a parte A. Fim da instrução. Olha lá, 20 mais 10. O juiz dará a palavra ao advogado, do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público. Quer dizer, não é só por escrito, o promotor também fala, se for o caso da sua intervenção. Sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Né? Então, cada um vai ter 20 minutos. Prorrogável por mais 10 a critério do juiz, havendo litisconsorte, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, o prazo de 20 mais 10, 30, será dividido entre eles. Ok? Somente quando houver complexidade que o juiz dá 15 dias para o esclarecimento por escrito, os memoriais escritos. Então, olha lá, alternativa A, como a gente já havia falado. Okay? Tranquilinha essa questão. Né? Com calma, daria para fazer com tranquilidade e lembrar lá do 20 mais 10. Ok?
Vamos lá. Lucas Bastos propôs ação contra a empresa Limiar Limitada, pois teve seu nome negativado indevidamente. Requereu liminar que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Fez agravo de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu a declaração do efeito ativo ao recurso. Antecipação de tutela recursal está lá no artigo 932 do Código de Processo Civil e também está lá no agravo de instrumento, 1018, se me fala a memória. Pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava do seu nome sem restrições. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Bom, primeira coisa, contra as decisões do relator em qualquer recurso, cabe agravo interno. Isso eu espero que você, principalmente os que foram meus alunos, de cara tenham colocado. Né? Contra a decisão do relator, é agravo interno e fim de papo. Vamos lá. Por estar é correto afirmar que, Lucas, por estar diante de uma decisão irrecorrível, nem a pau, Juvenal, esquece. Tem decisões irrecorríveis? Claro que tem, né? Tem decisões irrecorríveis, mas são absoluta exceção no nosso sistema. B. Poderá manejar outro agravo de instrumento para... Outro agravo de instrumento não, é decisão do relator, é agravo interno. Tem como única forma recursal à sua disposição o pedido de retratação. Para começar, pedido de retratação não é recurso. Não é. Lá, olha o 994, vê se está escrito lá. São passíveis seguinte recursos. Vê se está escrito lá. Pedido de retratação. De jeito nenhum. D. Poderá manejar agravo interno que é recurso cabível. Claro, é a D, mas mamão com açúcar, né? Mamão com leite condensado é melhor. Poderá manejar o agravo retido. Agravo retido? Meus queridos, quais foram os dois recursos que foram extintos pelo novo Código de Processo Civil? Embargos infringentes e agravo retido. Não tem mais agravo retido! Não é a D, a E. Não é a E, não é agravo retido. Ok? É a D, mas, putz, como Deus do céu existe. Não é? Recebido agravo de instrumento, 1019, falei 1018. Recebido agravo de instrumento, se não for caso de aplicação do 932, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir antecipação de tutela, que é o efeito ativo do recurso. O relator fez isso, né? Prazo de 5 dias, direitinho. E aí, vamos lá. Contra a decisão proferida pelo relator, em qualquer recurso, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal. Por isso que ele chamava antigamente agravo regimental. Ok? Na verdade, então, você tem aí a letra D, como a gente tinha falado. Né? Essa aí, espero que você tenha acertado, porque essa é uma das questões, naquelas que eu julgo fáceis no concurso público. Oba! Olha a 9.099. Olha aí a 9.099, que é efetivamente o juizado especial. É correto afirmar: o menor de 18 anos poderá ser autor independente de assistência? Claro que não. O menor, diz lá o menor de 21. Quem assistiu às minhas aulas, lá, uma das aulas que eu falei, eu até contei a história, que essa lei é anterior ao CPC de 2015, ela é anterior ao CC de 02, ao Código Civil, quando ela existiu, quando veio lá em 95, eu não fazia nem faculdade nessa época, lá em 95 não estava em vigor o Código Civil de 16, cuja maioridade era de 1 ano. Aí ela trouxe lá uma inovação ao falar que o menor de 21, o maior de 18 pode. Então não é o menor de 18, não é a A. B. Dentre os meios de citação possíveis no âmbito dos juizados especiais incluem-se carta oficial de justiça, edital. Edital é proibido, não pode. C. Registrado o pedido, após distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. É essa. Ou não? Nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, verdade. Nas causas entre 20 e 40, a assistência do advogado é obrigatória.
Não é a letra C, não. É a letra D. Porque é isso, é o ius postulandi. No juizado especial, até 20 salários, você vai sem advogado. É que a lei fala acima de 20, né? Até 40 assistência de advogado obrigatória em primeiro grau de jurisdição. Deixa eu só ver aí. Nos procedimentos que tramitam perante os juizados especiais cíveis, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição. Não há necessidade de vínculo empregatício. Não é? Na verdade é a D. Quer ver só? Só que aí você tem um probleminha de língua portuguesa. Não poderão ser partes, o preso, o incapaz, pessoas jurídicas, isso não tem nada a ver com o que a gente precisa. Serão admitidas as pessoas, somente serão admitidas as pessoas físicas, microempresas individuais, pessoas jurídicas. Onde está? Aí, ó. Primeira questãozinha, no artigo 8º. O maior de 18 poderá ser autor. Porque nessa época a pessoa só adquiria a maioridade com 21 anos. Né? Olha lá. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Tem esse lance, né? Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Quer dizer, 20 salários mínimos e 1 centavo, até 20 salários mínimos, a assistência é facultativa. Acima de 20 salários, a assistência é obrigatória. Aqui não importa, né? E aí o porquê que a letra C não é registrado pedido, independentemente de distribuição e autuação. E aí você olha lá, na letra C, registrado pedido após distribuição e autuação. Não é a letra C, e na letra D você tem essa questãozinha, ok? De qualquer forma, me parece que, por uma questão de lógica, e é a menos errada. Eu, ressalvado essa questão da língua portuguesa, nas causas entre 20 e 40, né, até porque é o seguinte, entre 20 e 40, até 20 salários mínimos, comparecerão pessoalmente. Até 20. Bate no 20, você pode ir sem advogado. Entre 20 e 40. Então, se você tem... Eu vou até te chamar para dar um pulinho na lousa. Vem comigo até a lousa. Né? Então, você tem aqui de 0 até 20. Até 20... a assistência é facultativa. Entre 20 e 40, o entre está aqui. Entre 20 e 40 é obrigatória. Assim, data vênia, o entendimento em sentido contrário, eu assinalaria a D e vejo que não há motivo aí para anulação da questão, como eu ouvi algumas pessoas falando a respeito dessa questão. Então, me parece que você tem aí a letra... Aí a citação por... Cadê? Não se fará citação por edital. Parágrafo 2º do artigo 18, como a gente já tinha falado. Né? Então, você tem aí a letra D como a correta. Essa... seguramente dá para falar que está tudo ok, pelo menos no meu ponto de vista, respeitados, claro, sempre, os entendimentos em sentido diverso, ok? Então, como a gente já falou nas primeiras questões lá, nós tivemos algumas questõezinhas aí que merecem, no mínimo, uma discussão. No mínimo, uma discussão, porque realmente, data vênia, realmente, com todo respeito à VUNESP, houve aí talvez uma falta de cuidado, não sei, na elaboração da questão. Se essas questões vão ser anuladas ou não, aí já é uma outra questão, aí já é um outro ponto de vista. Mas
peço a Deus que você tenha ido bem nessa prova, peço a Deus que você tenha acertado e, repetindo o que a gente sempre fala, que Deus ilumine os nossos trabalhos, ilumine os seus trabalhos, ilumine a sua família, ilumine o seu desempenho na prova e que eu possa ter, não hoje, porque hoje já foi a prova, é um comentário, né, da prova e graças a Deus eu tenho a liberdade aqui para falar o meu posicionamento jurídico a respeito disso, mas espero que, na verdade, muitas coisas que na prova aí a gente comentou na sala, os mantras que a gente falava para rezar. Já tive feedback de alguns alunos aí que erraram uma, né, que erraram duas no máximo questões de direito processual civil e essa é a minha maior recompensa, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.